Fala pessoal, tudo certo com todo mundo aí? Tudo bem? Tudo ok? Vamos lá, né? Vamos dando continuidade às nossas aulas. No nosso último encontro, a gente falou sobre a introdução à qualidade de vida no trabalho, né? Conversamos um pouquinho, batemos um papo, ficou atividade lá para vocês fazerem, né? Algumas coisinhas para vocês resolverem. Volto a falar, qualquer dúvida, eu estou à disposição. É só entrar em contato comigo, é só me chamar pelo WhatsApp, que eu prometo responder ali o mais rápido possível, tá bom? Bom, nós vamos dando continuidade, deixa eu só abrir aqui o material para compartilhar com vocês, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já deve estar aparecendo para todo mundo, né? E hoje, gente, dando continuidade àquilo que a gente já vem falando, né? As questões de saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho, nós vamos tratar de um assunto bem importante mesmo. Nós vamos falar sobre a questão de psicodinâmica do trabalho. Esta disciplina de hoje, ela mistura um pouquinho dos conceitos de psicologia, né? Tem alguns termos que envolvem a questão de psicologia. Vocês já tiveram psicologia aí em algum momento no início do curso de vocês. Então, algumas das coisas que eu vou falar, vocês já ouviram falar em algum momento. Beleza? Então, o que é que a gente precisa saber? Precisamos lembrar da psicanálise, precisamos lembrar aí de Sigmund Freud, tá? Que é considerado aí como o criador da psicanálise. E ele deixou um grande legado, fez muita coisa pela psicanálise, como vocês podem ver aí nessa foto, né? Ele viveu de 856 a 1939. E o que ele conquistou, o que ele descobriu, o que ele percebeu? Ele percebeu aquelas questões que envolvem o inconsciente dos seres humanos. Tem uma frase bem famosa dele que diz: só a experiência própria é capaz de tornar sábio o ser humano. Tem muitas coisas que estão no nosso inconsciente, né? Quando a gente fala em inconsciente, a gente fala lá daquela parte do cérebro que normalmente, quando estamos conscientes, a gente não tem acesso. Então, nesta relação de saúde, qualidade de vida no trabalho, essa questão de consciente, inconsciente, e essas questões da mente, elas envolvem, elas ajudam, né? E atrapalham, elas, como é que eu poderia dizer? Elas interferem, seria a melhor palavra, tá? Essas questões de consciente e inconsciente, elas interferem muito na relação de trabalho aí do ser humano. Então, quando a gente pensa em psicanálise, a gente pensa nessa busca, nesse entendimento dessas leis de psiquismo, né, da psicodinâmica. Lembra também, a gente fala também dessas questões aí dos processos inconscientes. Já pararam para pensar que às vezes a gente fala assim, mas eu não queria ter feito aquilo, eu não sei por que eu agi daquela maneira, porque isso vem de algo inconsciente, né? Então tem muitas ações que a gente toma, muitas coisas que a gente faz que a gente não está fazendo de forma, entre aspas, consciente. Estamos agindo de forma inconsciente, tá? Isso, claro, desde que seja ali uma atitude normal, algo da normalidade, ou alguma atitude patológica, algo que seja uma doença, né? Então, muitas vezes as pessoas agem daquela maneira em um processo normal, mas ela está agindo, sendo ali impulsionada pelo inconsciente. E quando é uma coisa patológica, uma doença, por exemplo, também, uma doença psicológica, vamos dizer assim, aí o inconsciente também ajuda mais ainda a fazer com que aquilo aconteça, tá? Então, Freud, ele pensava o seguinte, que aquelas nossas ações, as nossas escolhas, elas vêm assim de acordo com as vivências que a gente tem, né? Mesmo aquelas vivências que aparentemente a gente não lembra. Essas vivências que a gente não lembra, esses detalhes que a gente não lembra, estão no nosso inconsciente, tá? É naquela área, assim, naquele espacinho lá do cérebro que a gente não tem acesso quando estamos conscientes. Eu lembro que todas as vezes que a gente falava na faculdade, né, quando eu fazia faculdade, quando eu tive aula com os queridos professores que vocês também têm, como a Cláudia e outros mais, quando falava de inconscientes, ele sempre dava o exemplo de uma gaveta, aquela gaveta com chave, sabe? Que nem sempre você tem acesso àquilo que está naquela gaveta, mas aquilo está ali e aquilo normalmente te influencia em alguma coisa. Então, ações que a gente tem no cotidiano, que a gente
que a gente gera, né? Aquilo que a gente faz, elas estão baseadas nas nossas vivências, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente lembra e aquilo que a gente não lembra, aquilo que está no nosso inconsciente. Sabe quando a gente diz, tal coisa não me afeta? Às vezes no nosso consciente aquilo não está afetando, mas no nosso subconsciente aquilo está lá, no nosso inconsciente, perdão, no nosso inconsciente aquela coisa está lá, está guardada e ela nos afeta assim de alguma maneira. Bom, falando em consciente, inconsciente, etc., eu vou deixar um link de um videozinho também que explica um pouco mais essa relação de inconsciente, de consciente, e que explica também isso aqui que eu vou explicar agora: id, ego e superego, tá? Aí eu vou deixar a minha explicação, as minhas explicações, né, que são alguns slides, e vou deixar esse videozinho também como complemento para fechar aí, para fazer com que vocês absorvam o conteúdo da melhor maneira. Então, quando a gente pensa em natureza humana, tá? Quando a gente pensa nessas questões, nós temos o id, que é a nossa parte instintiva, nós temos o ego freudiano, que é este meio termo, vamos dizer assim, já já vocês vão entender por quê, e nós temos o superego, que são os ideais moralmente aceitos, tá? Se a gente fizer uma comparação, entre id, ego e superego, a gente vai perceber o seguinte: olha o desenho aí embaixo, ó. O id é aquele instintivo, gente. Sabe aqueles desenhos, né? Quando a gente assiste aqueles desenhos, Tom e Jerry, Pica-Pau, Simpsons, que tem o ser, né? O personagem, no caso nós, aqui no meio, nós seríamos o ego, tá? Nós seríamos o ego. O id é aquele diabinho que fica do lado de cá falando assim: olha, atenda aos seus instintos, faça isso, atenda ao seu lado mais selvagem, né? E o superego, aquele anjinho que fica do lado de cá, que o anjinho fala assim, não, você não pode fazer isso é contra as normas, isso é contra as regras, é contra aquilo que é aceitável, né? Isso não é bom. E o ego fica ali, né? Ele fica ali meio perdidão, e agora o que eu faço? Para onde eu vou? Vamos falar um pouquinho mais sobre id, tá? Id, as pessoas já nascem com ele, já vem com a natureza humana. São nossos desejos, vontades, aquelas atitudes primitivas, conforme eu comentei agora há pouco. Ele é formado pelos instintos, desejos orgânicos, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer. Id, tá? Isto é o id. Claro que a partir do id a gente desenvolve os outros dois, o ego e o superego. Então o id, ele vem dos instintos, é assim, entre aspas, o mais bruto, o mais primitivo da coisa. Quando a gente fala, por outro lado, do ego, né, ele é formado pelo quê? Aquela interação do ser humano com a sociedade, tá? Você pega aqueles instintos primitivos que você tem, né? E daí você faz aquela adequação com aquele ambiente que você vive. Então, a partir das vivências que você tem, você vai aprendendo, por exemplo, a controlar aqueles seus impulsos do id, né? Vamos dizer o seguinte, que um animal, ele não tem controle dos seus impulsos, né? Se ele está com fome, por exemplo, e você está comendo, estou comendo aqui agora, aí sem querer eu abaixo a minha mão, se eu tenho um cachorro aqui perto, um gato que está com fome, ele vai abocanhar aquilo que eu estou comendo, se for do interesse dele. E nós, por exemplo, seres humanos, quando a gente está com fome, a gente não vai, por exemplo, numa lanchonete, arranca alguma coisa da mão de alguém e come aquilo, né? Arranca, toma da pessoa e sai comendo. Isso por quê? Porque a gente tem o ego, a gente adequa aqueles nossos instintos primitivos às vivências que a gente tem, porque em algum momento a gente aprendeu que não pode ir lá e arrancar a comida da mão da outra pessoa. Tá? Então, quando a gente pensa nessa questão de id e de ego, quando a gente consegue controlar esses impulsos, a gente faz o quê? Bom, mas eu não vou poder lá arrancar a comida da mão de outra pessoa, mas eu continuo com fome. Mas o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma maneira de satisfazer esse meu desejo, essa minha necessidade de comida, de uma maneira menos imediatista, né? E mais adequada, vamos dizer assim. Então, é a partir do ego que a gente consegue ter aí uma convivência adequada, a partir disso que a gente consegue controlar
um pouco da nossa personalidade, certo? Ego, ele começa a ser desenvolvido nos primeiros anos das nossas vidas, da vida dos seres humanos. Então, o ego, ele tem aí este papel. Agora, vamos lá. Quando a gente fala em superego, ele vem do id, né? E ele se desenvolve também a partir do ego, de acordo com os ideais das pessoas. Quais são os valores, né? O que é que a pessoa acredita, o que é que ela acha que é correto, né? E isso é de cada indivíduo, gente, vem da cultura de cada cidadão, da cultura de cada pessoa. Lembra que eu falei que o superego é aquele anjinho que fica aqui falando assim, fala, olha, você não pode fazer isto, né? Por que acontece? O superego, ele é responsável por alertar ali, por mostrar o que é moralmente aceito, certo? A partir do quê? A partir dos princípios que a gente tem ao longo da vida. Então, vamos dizer assim, ó, mamãe e papai ensinaram que não pode roubar, isso aí fica no superego, tá? A gente entende o quê? Que não é moral, que não faz parte da minha cultura roubar. Então, aquele anjinho diz, fala assim, olha, você não pode fazer isso. Então, este é o superego. Bom, quando a gente pensa em naturezas humanas, temos aí, ó, id, ego e superego. Alguns detalhes, né, alguns exemplos, algumas explicações. Eu vou buscar alguns aqui no meio, tá? Porque nós temos um tempo curtinho aí, nós temos menos de 30 minutos para passar por tudo isso. Depois vocês olhem com mais atenção, tá bom? Então, quando a gente fala em id, opera pelo princípio do prazer. Eu quero satisfazer as minhas necessidades. Ele é totalmente inconsciente, porque é o inconsciente que move aquilo lá. Ele é amoral, ele não sabe o que é bem e o que é mal. Para ele, ele precisa satisfazer aquelas suas necessidades, não importa como nem de qual maneira, certo? Agora, quando a gente já fala do ego, é aquilo que a gente tem como nossa personalidade. O ego é a nossa personalidade. E para que ele serve também, vamos dizer assim? Ele tem aquela função de inibir aqueles impulsos selvagens. Então, quando eu tenho ego, quando eu tenho este ego, vamos dizer assim, ele dá uma controlada neste id, tá bom? E ele leva também em consideração o princípio da realidade. Lembra o exemplo que eu dei, que eu não vou sair lá arrancando o sanduíche da mão da pessoa? Mesmo que o meu id diga, você está com fome, você precisa comer, vontade dá, não dá? Né? Cai entre nós, você morrendo de fome, em um restaurante, vê chegar aquele prato lindo na outra mesa, sua vontade é falar assim, me dá aqui esse prato, porque eu estou com fome, e tomar da outra pessoa. Este é o id. Por outro lado, o ego diz, não, você não pode fazer isso nesse momento, tá bom? Agora, quando a gente fala do superego, é aquela lei internalizada, é aquilo que a gente acredita, são aquelas normas, vem do, entre aspas, igual eu disse, do papai e da mamãe, vem da mãe e do pai, né, aquilo que eles ensinam, e também ele representa o ideal de perfeição para o ego. Isso quer dizer o quê? Eu não disse que o ego, ele controla o id? Então, os superegos são aquelas normas, sabe? Então, o ego, ele atende um pouco do superego. E se o superego conseguir, né, entre aspas, controlar o ego, ele vai ser todo certinho, todo cheio de normas. Belezinha? Bom, Christophe Dejour, tá? Christophe Dejour. Nascido em 1949, considerado o pai da psicodinâmica do trabalho, doutor em medicina, especialista em medicina do trabalho, psiquiatria e psicanálise, né? Esse cara aqui, gente, tem muitos vídeos dele na internet e dá para dizer assim que ele é o cara que ajuda muito nessa questão de medicina do trabalho, né? Ele pensa nessas questões, ele analisa essas questões e ele tem uma preocupação. Sabe qual que é uma das coisas que ele sempre comenta, que ele sempre diz, e que foi ali questões de estudo desse cara, gente? Como é que nós, seres humanos, conseguimos, né, sobreviver, entre aspas, preservar o nosso equilíbrio mental a partir de tudo aquilo que a gente sofre no trabalho,
né? Como é que a gente consegue equilibrar a nossa mente, equilibrar aí o nosso comportamento quando a gente sofre algo no trabalho? Como que a gente consegue preservar essa saúde mental e, claro, também a saúde física? Coloquei até uma imagem aí como exemplo, ó. Algumas empresas usam o funcionário do mês para agradar seus colaboradores, né? Este aqui, por exemplo, coloca ali o incompetente do mês. Certo? Então, incompetente do mês é essa mocinha de cabelo azul aí e aquele outro rapaz de cabelinho espetadinho ali, certo? Então, como é que a gente não surta? Como é que a gente não fica doido com tudo que ocorre no nosso ambiente de trabalho? Claro, né? Quando ele é um ambiente de trabalho tóxico, quando é um ambiente de trabalho que faz mal para a gente. Bom, o que que ele entende? Ele entende que a organização, ela pode causar sofrimento psíquico a esse colaborador. Por quê? Porque, gente, a gente precisa trabalhar. O trabalhador, ele precisa sobreviver. Então, muitas vezes, ele é submetido a condições ali que são extremamente danosas para o seu sistema psíquico. Então, são tantas situações ruins que podem ali causar uma desordem psíquica nesse cidadão. Então, o que que a gente pensa? Existe duas maneiras, tá? A gente pode seguir ali por dois caminhos. Um desses caminhos é seguir as pressões, de acordo com toda aquela pressão que a gente recebe, e seguir daquela maneira que lhe é imposta, que lhe é obrigatória, entre aspas, ou você pode atender aquilo que foi pedido, você pode trazer aquele resultado, né? De uma maneira que você atenda também às suas necessidades, tá bom? Então, existem esses dois caminhos. É claro que esse primeiro caminho que é feito pela imposição, pela pressão, ele pode gerar adoecimento. Agora, quando você tem a opção de escolher o melhor caminho, você tem a opção de escolher a melhor maneira de fazer, aí você está optando pelo caminho da saúde. Um exemplo disso era se, por exemplo, a coordenadora aqui dos professores, chegasse e falasse assim, falou, ó, Leandro, você precisa dar aula da seguinte maneira, você vai ter que dar aula aí usando um óculos de tal cor, usando tal roupa, e você não pode ser espontâneo, tá? Todas as suas frases aí têm que estar descritas no slide. É algo que eu jamais conseguiria fazer, né? E isso causaria o quê? Causaria adoecimento, porque todo momento que eu teria a oportunidade de conversar com você, de dar essa aula para vocês, eu seria cobrado daquela obrigação, daquela obrigatoriedade de fazer algo ali, entre aspas, muito padronizado, muito engessado. Agora, a gente tem toda a liberdade, né? Leandro, vá lá, dê a sua aula, você precisa dar o seu conteúdo, precisa atingir seu objetivo, mas você busque ali o melhor caminho, né? Use a didática que você achar mais necessária. Então, isso é um caminho da saúde, tá? Este é um caminho da saúde. E por que a gente está falando, né? Por que a gente está falando dessas questões de saúde, saúde psíquica, saúde psicológica? Por que a gente está falando desses caras aí que estudam tudo isso aí? Porque, gente, nós, empregadores, os empregadores, nós temos aí que colaborar para a saúde do colaborador. Eu não posso fazer mal para a saúde desse cara, para a saúde dessa garota. Eu tenho que fazer com que eles se sintam bem. E é claro que não é todo mundo que pensa dessa maneira. Então, quando a gente fala em saúde, segurança e principalmente qualidade de vida no trabalho, a gente tem que pensar que as tarefas, de uma maneira geral, gente, elas interferem, elas podem interferir ali no desejo dos indivíduos. E quando elas interferem, quando a tarefa que eu devo executar, ela vai contra algo que eu acredito, ela me gera frustração, tá? Então vamos dizer o seguinte, ó, você é vegetariano, você é vegano, você é contra aí a sua cultura, né? Aquilo que você acredita, você é contra que as pessoas comam carne. E daí você vai trabalhar num açougue, mexendo com carne o dia inteiro. Isso não vai te fazer bem, certo? Então esses conflitos que existem entre as empresas, entre as funções, ela acaba muitas vezes aí fazendo com que o cidadão adoeça.
E o que que acontece? Quando você escolhe aquele primeiro caminho, que é seguir tudinho, sem questionar, sem reclamar, sem expor os seus sentimentos, muitas vezes a empresa acaba achando que está tudo certo, sabe? Fala assim, olha lá que beleza, eu obriguei o professor X a fazer de tal maneira, ele está super feliz. Gente, na verdade, o cara não está feliz. Ele está apenas suportando, engolindo e passando mal com aquilo ali, certo? Então, isso, muitas vezes, alguém fala assim, fala, ah, lá na empresa todo mundo, lá na empresa ninguém é feliz, ninguém se sente bem, né? O clima organizacional é péssimo e eles não mudam nada. Às vezes a empresa acha que está tudo certo, ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada, ninguém diz nada, ninguém comenta nada. Quando a gente fala em sofrimento psíquico, a gente é obrigado a falar em padronização. Gente, para que serve a padronização? Eu vou falar aí de um ponto bem contraditório, né? Porque eu que trabalhei muito tempo com programas de qualidade, eu que trabalho aí também com questões de consultoria, eu prego a padronização, certo? A padronização é algo muito eficiente, é algo muito bom. Mas a padronização também tem um outro lado. Ela facilita o controle sobre os outros indivíduos. Então, a partir do momento que eu padronizo alguma coisa, aquele é o padrão a ser seguido, eu passo a ter mais controle sobre esse cidadão. E isso pode, sim, prejudicar as questões psicológicas desse trabalhador, perdão, e pode também atrapalhar sua consciência crítica. Tá tudo tão padronizado que o cara não consegue pensar, a moça não consegue pensar em nada, só faz aquilo que é exigido. Vamos lá, a gente precisa encontrar o ideal, tá? O espaço ideal entre a padronização e a liberdade, que seria o quê? A padronização sem o engessamento. Você pode sim, você deve padronizar as coisas, mas claro, você precisa ter aquela margem, aquela liberdade para que um padrão pré-estabelecido possa ser mudado aí, principalmente visando a melhoria contínua. Então, se é para melhorar, a gente pode mudar o padrão. Quando eu digo padronização, padronização em si que faz mal, é aquela padronização que não pode mudar. Leandro, você, para dar aula, você precisa estar usando aí uma camisa de tricô com gola alta, independente do calor, do frio, seja lá o que for. Pensa, né? O professor aqui que vos fala morrendo de calor, certo? Essa questão de padronização, ela pode gerar uma perda de liberdade, tá? Ela pode ali também fazer com que a pessoa entenda que ela é obrigada a controlar os seus próprios movimentos e pode ali acabar comprometendo a sua saúde física e psíquica, tá? Então, por isso que tem que ficar bem claro, existe um padrão? Sim, este é o padrão aceitável, mas esse padrão pode ser modificado em busca da melhoria contínua. Tem como fazer melhor? Tá a fim de fazer melhor? Deixa eu ver como é que é o seu padrão, vamos ver onde é que a gente consegue chegar. Tá vendo que a gente não interfere na questão crítica do cidadão, né? Na questão crítica deste trabalhador? Bom, quando que a gente gera ali sofrimento para esse cidadão, para esse trabalhador, para essa pessoa? Quando ele acha que o trabalho dele não tem significado, que o trabalho dele não serve para nada, que não tem sentido. Sabe assim, eu estou fazendo isso aqui porque me pediram que eu faça desse jeito. Entendeu? Eu estou fazendo desta maneira porque eu sou obrigado. Não é porque eu acho que vai trazer um resultado, certo? Então, ele acaba gerando uma insatisfação ao invés de gerar satisfação. Gente, vocês vão ver aí nas disciplinas, vocês vão ver quando se fala de clima organizacional e tudo mais, que o trabalho não é algo feito para que a gente sofra. Tá? A gente tem aí embutido na mente, vem na mente da gente, né? Pela TV, pelos filmes, pela família e por tudo mais, que o trabalho é algo sofrido, né? Nossa, eu não vejo a hora de chegar sexta-feira à tarde para eu poder descansar. Chega domingo, né? Chega domingo à noite, Fantástico, passando ali na televisão, quando toca a musiquinha do fim do Fantástico, fala, nossa, amanhã começa tudo de novo. Gente, trabalho não é sofrimento. Trabalho não tem que ser sofrimento, ele não deve ser sofrimento. Ele é sofrimento quando você não é satisfeito com aquilo que você faz.
tá? Que ele não tem sentido, não tem significado. Quando você faz algo que lhe tem sentido, que lhe tem significado, nossa, você vai trabalhar feliz, não importa se é segunda, se é sábado ou se é domingo, tá? Eu comentei agora há pouco sobre essa questão do vegano, né, do vegetariano trabalhando no açougue, tá aí, ó, conflito entre um projeto de vida e o fato daquilo que o indivíduo está trabalhando naquela empresa que ignora este fato. É a mesma coisa, eu sou um cara honesto, aí eu vou trabalhar num lugar, numa empresa super desonesta. Isso vai fazer mal para a minha saúde, tá? Essa situação, ela pode ficar ainda mais grave. Por quê? Porque tem empresa que aproveita aí desse sofrimento do trabalhador, né? De tudo isso que ele está passando, dessa, entre aspas, fraqueza mental, e enfia mais trabalho nele ainda. Sabe, tipo assim, ele já está meio atrapalhado a cabeça, vamos enfiar serviço nele, porque ele dá conta, ele vai fazer. Quando a gente fala em questões defensivas, tá? Existem algumas maneiras que o cérebro tem, que o ser humano tem, de criar ali defesas, porque ele está se sentindo agredido. Às vezes o inconsciente se sente agredido e ele cria ali maneiras de se defender. A gente pode dividir essas questões de sofrimento do trabalho de duas formas: diacrônica e sincrônica. O que é que isso quer dizer? Quando a gente fala em sofrimento diacrônico, é aquilo que vem ali sendo formado pela história de vida do trabalhador, certo? É aquilo que ele vem herdando, né? Que ele herdou das angústias, dos conflitos que ele teve durante a infância, dos preconceitos que ele viveu, daquilo que ele passou, sabe a história de vida daquela pessoa? Sofrimento diacrônico. Quando ele chega na empresa, ele já chega com esse diacrônico, tá? E por outro lado, a gente tem o sofrimento sincrônico, que é aquele sofrimento atual, que é aquele que é gerado pelo trabalho, pelo ambiente que ele é submetido. Então, quando vocês estiverem aí ouvindo falar de clima organizacional, né, que quando o clima é pesado, ele interfere na saúde também do colaborador, né, saúde, qualidade de vida, vocês vão perceber que estamos falando do sofrimento sincrônico, aquele que é o que ele passa ali dentro da organização, certo? Quando a gente pensa em sofrimento no trabalho, a gente pensa naquelas tarefas repetitivas que geram insatisfação, tá? Que afetam diretamente a saúde física e psíquica. Gente, se eu estou estressado, o que vai fazer? Eu vou ficando estressado, aquilo acaba interferindo no meu físico, começo a sentir dor de cabeça, né? Posso ter, assim, vários sintomas. Sabe quando o povo fala assim, eu fiquei com a doença X porque baixou a minha imunidade, estourou um monte de ferida na minha boca porque baixou a minha imunidade. Gente, isso tudo é causado por estresse. Na grande maioria das vezes é causado por estresse. O estresse, ele chega no nível psíquico, ele interfere ali tão no seu psíquico que acaba ali gerando algo na sua saúde física, tá? Claro que quando você tem o contrário disso, o trabalho faz bem para a saúde, né? Às vezes você está ali mal, você está ruim, mas você gosta tanto daquilo que você faz, você gosta tanto de exercer aquilo, que daí você vai trabalhar, você passa a ficar bem, certo? Bom, quando a gente tem aquela aceleração no ritmo de trabalho, né? Trabalha. Nossa, eu venho para casa, eu fico pensando, nossa, eu tenho que trabalhar. Chega o final de semana, eu fico, nossa, eu não vejo a hora de chegar a segunda, porque eu preciso resolver tal coisa. Isso acaba trazendo cansaço mental e físico. Quem nunca, né, gente? Quem nunca ficou tão preocupado com algo do trabalho que não conseguia nem descansar? Isso tudo que eu estou falando, isso tudo que a gente vem falando, ele acaba trazendo doenças somáticas, tá? Ele acaba também interferindo nas relações sociais e familiares. Se eu fico o tempo todo pensando em trabalho, se eu fico o tempo todo preocupado com o trabalho, se aquele trabalho suga todas as minhas energias durante o dia ou me deixa extremamente estressado, as minhas relações sociais e familiares não vão ser ali relações legais. Quando eu não consigo transformar
essas questões dentro do meu trabalho, quando eu não consigo equilibrar aquilo que eu desejo com aquilo que acontece ali dentro, eu vou ter este sofrimento, tá? Se eu não conseguir modificar esse processo, eu não conseguir me adequar a esse processo e tornar tudo assim mais interessante, mais saudável, eu vou acabar sofrendo ali de sofrimento patológico. Vai virar uma doença, gente. Quando a gente pensa que eu não tenho feedback de algo, eu não tenho retorno, eu estou fazendo, eu estou fazendo, eu estou fazendo, e eu não tenho retorno, isso pode gerar um sofrimento. Agora, quando o outro, quando o meu chefe, quando um colega de trabalho, ele falou, oh, gostei disso que você fez, isso já alivia, né? Você já fica melhor, tá? Todo mundo, né? Grande parte dos indivíduos, eles tentam aí mascarar o sofrimento. Finge que não existe, sabe? Meu chefe me maltratou hoje, eu viro e falo assim, imagina, louco, deixa ele, coitado, né? Ele que é problemático. Então, muitas vezes eu tento mascarar isso aí. E quando eu mascaro, às vezes eu jogo isso lá para aquele meu inconsciente, sabe? Aquilo fica naquele meu inconsciente. Por fora tá tudo bem, mas lá no fundo, eu fiquei péssimo com aquilo. Isso pode me gerar estresse, tá? E muitas outras coisas. E claro, doenças psicossomáticas. Então, afeta a mente e afeta o corpo como um todo. E isso acaba ali me prejudicando, acaba prejudicando o trabalhador. Bom, por outro lado, quando a gente fala em saúde no trabalho, a gente fala dessa relação que pode ser produtiva, que pode trazer saúde, que pode render bons frutos, tanto para a saúde física quanto para a saúde psíquica desse cara, dessa moça aí, desse pessoal, entendeu? Então, vamos pensar o seguinte: saúde no trabalho está totalmente ligado com qualidade de vida no trabalho. Ela faz com que o ser sinta satisfação, que ele sinta prazer na execução das tarefas e que ele possa exercer a sua criatividade, gente. Quem não quer, né, trabalhar exercendo a sua criatividade, sendo ali criativo e espontâneo? Tem uma frase aí, ó, um parágrafo praticamente de Ferreira 2011 que diz o seguinte: qualidade de vida no trabalho é acreditar no valor do trabalho, na importância do trabalho, ver sentido e ter orgulho daquilo que se faz, ser reconhecido pelas chefias superiores e pelos colegas de equipe, compartilhar alegrias no trabalho, realizar com profissionalismo, mas sem seriedade extrema e com direito à descontração e amigos no trabalho. É sentir-se parte do órgão e ter sensação de pertencer. Você quer saber se é feliz no trabalho, se ele te faz bem ou não? Ó, se está adequado a tudo isso que está falando aí, você se sente bem no trabalho e o seu trabalho vai te fazer bem, ele não vai te fazer mal. É também papel da organização fazer com que você, com que eu, com que nós possamos nos sentir desta maneira, da maneira aí que está sendo mostrada neste parágrafo, certo? Bom, a organização tem este papel de responsabilidade com as pessoas, de papel de responsabilidade social, e ela deve fazer com que o colaborador ele tenha uma boa saúde física, psíquica e saúde mental. Também faz parte do papel da empresa fazer com que isso aconteça. Por isso que estamos falando disso nesta aula de hoje. Gestores de RH, é nosso papel fazer com que o colaborador, com que o funcionário, com que o pessoal que trabalha na nossa empresa sinta-se satisfeito, sinta-se bem. Faz bem para a saúde do colaborador, faz bem para a saúde da empresa e faz bem para a sociedade de modo geral. Certo? Pessoal, vamos ficando por aqui. A gente se encontra aí na próxima aula. Um grande abraço aí para vocês, ó. Até mais. Tchau, tchau. Grande abraço.